com Base Nacional. A Base Nacional Comum Curricular tem, então, ampla participação hoje na formação das questões dos concursos públicos, ok? Uma coisa importante logo nesse início nosso é deixar claro para você que o professor Luiz vai se aportar muitas vezes do próprio texto da BNCC. O que é que nós temos percebido ao longo dos nossos estudos das questões de concursos públicos sobre a base? É que os concursos usam o próprio texto advindo da construção do MEC, ok? Então, as questões, elas não são pensadas, elaboradas e construídas com uma linguagem diferente. Geralmente, 99% dos casos, galera, eu tiro o próprio texto que está na base e trago para a formulação das questões. Então, o professor Luiz vai se aportar do próprio texto da base em muitas das situações da nossa parte teórica sobre BNCC, certo? A gente começa agora conceituando o que vem a ser a Base Nacional Comum Curricular, ok? Vamos começar conceituando. Todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Professor Luiz, o conceito acaba aí? Não. Vamos pausar e vamos começar a perceber como é que ele se dá dentro da sua construção, ok? Conceituando, BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo das aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Bem, primeira instância, a gente percebe toda a característica normativa, né? Toda a relação de ter uma progressão das aprendizagens essenciais e que essas aprendizagens devem ser levadas a todos os alunos que se encontram na educação básica, ok? Dando continuidade de modo a que tenham assegurados os seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação. O PNE. Galera, como eu dizia a vocês, nós vamos, dentro do texto da base, muitas das vezes, trabalhar dentro de uma relação que é importante que você perceba. O próprio texto da BNCC. A gente não vai fazer entendimento em alguns momentos do que o texto diz. Nós vamos estudar
o próprio texto, porque é isso que importa na hora do concurso. Percebo que o próprio texto da BNCC, como eu já falei no início da nossa aula, é que está aparecendo nas questões de concurso, ok? Vamos lá? Olha só, dentro dessa premissa aí, conceituando de forma completa, a BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo das aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenham assegurados os seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação, o PNE, ok? O que é que o professor Luiz vai fazer agora para tornar essa nossa discussão bem aprofundada? Nós vamos dividir esse conceito em 5 etapas e eu vou querer atenção máxima de você. Por quê, Luiz? Porque como eu trabalharei com o próprio texto da base, uma mudança desse texto pode pegar você no concurso e você acabar perdendo a questão. Cuidado! Vamos dividir o conceito em 5 etapas para que você não perca uma questão como essa, certo? Vejam só, eu vou dividir esse conceito por etapas. A cada etapa, o professor Luiz vai trazer palavras-chave para você, que você tem que perceber isso dentro do processo do nosso concurso, ok? Então, cuidado! A sua banca não pode te pegar trocando uma expressão, trocando um termo de um documento, porque então essa troca é trazida com base no que diz o próprio texto da BNCC. Então, eu repito, não é um texto de reflexão, é um texto muitas vezes que é retirado da base e trazido para você na questão, ok? Então, pontos importantes aí desse conceito, ok? Vamos a eles. Pontos centrais do conceito de BNCC. Primeiro ponto inicial que o professor Luiz vai fazer, eu vou fazer um passeio com você, então, dentro dessa questão de passo a passo do conceito que eu acabei de dar, que como você viu, e aqui está a nossa lousa, é da própria BNCC lá em 2017, ok? Primeiro ponto que a gente tem aí é que diz, é um documento de caráter normativo. Então, a BNCC é um documento normativo. Chama atenção para a primeira instância das nossas 5 etapas. A palavra normativo já está dentro do conceito. Olha ela aqui. E eu preciso que você compreenda que quando eu digo aí que a BNCC é um documento de caráter normativo, é porque ela é obrigatória, ok? Então, é um documento obrigatório. Já o próprio conceito nos mostra isso, não é? Usa na palavra norma, usa na palavra normativo para trazer a ideia de obrigatoriedade. Então, quando eu digo que a BNCC é um documento de caráter normativo, eu trago para você a ideia de que é um documento obrigatório, não é? Segunda instância dos 5 passos importantes desse conceito. Ele diz lá que além de um documento de caráter normativo, define um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens, não é? Então, é um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais. Essa, então, é a segunda parte do conceito que a gente agora vai se ater. Quando ele diz que a BNCC é um conjunto orgânico, e aí, professor Luiz, chama a atenção para a palavra orgânico, né? Junto a ela, traz a palavra progressivo, e aí eu tenho 2 questões referentes à relação da BNCC. Conjunto orgânico é que é inerente à vida educativa.
está relacionado à educação, ok? Então, ele é inerente à vida educativa. E quando eu digo que ele é progressivo, é porque esse conjunto orgânico também é trabalhado na forma de passo a passo, né? Então, é trabalhado de forma progressiva. Os conteúdos vão se complementando, né? Se complementam. E aí, então, esse conjunto orgânico que é inerente à vida educativa, que traz o processo todo de forma que os conteúdos se complementam, isso tudo vem dentro de aprendizagens que são essenciais, né? E aí é importante que a gente entenda que essa é a função da base. A base vai trazer como norte, como referência para os demais documentos que serão organizados pela escola, quais são as aprendizagens essenciais que a escola deve desenvolver. Professor Luiz, e onde é que estão essas aprendizagens essenciais? Já sabe? Estão na BNCC, em forma de um conjunto orgânico e progressivo, ok? Na nossa terceira instância do nosso conceito, diz aí, né, a que todos os alunos devem desenvolver ao longo das modalidades e etapas da educação básica. E aí o professor Luiz vai colocar aqui todos os alunos da educação básica. Terceiro ponto importante dessa nossa divisão do conceito de PPP. Atentem, ó, o professor Luiz vai sublinhar aqui. Educação básica. Isso tem que ficar claro para você. Sabe por quê? A sua banca pode fazer só uma coisinha. Trocar a educação básica por ensino fundamental. Ela traz o conceito todo completo. Ou seja, a BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo das aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades do ensino fundamental. E, professor Luiz, ensino fundamental restringe, cuidado, o conceito é educação básica, mas a sua banca pode fazer isso, pode tentar confundir você e na troca só de um termo fazer você perder então a questão no concurso. Cuidado, a BNCC, como o próprio conceito diz, é para toda a educação básica, ok? E aí então, o quarto ponto importante, dentro dos 5 pontos salutares para a gente perceber desse conceito, é que essas aprendizagens essenciais, elas vão assegurar, né? Asseguram, lá como diz o nosso conceito, os seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento. No quarto ponto, então, dessa nossa análise de 5 etapas importantes do conceito de BNCC, eu vou chamar a atenção para os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Por que, Luiz? Porque o conceito já diz que vão ser trabalhadas as aprendizagens essenciais. Até aí tranquilo. Só que o próprio conceito já reforça que essas aprendizagens são direitos do aluno. Isso também está reforçado no conceito, ok? Então, cuidado. Asseguram os direitos de aprendizagem do aluno. E aí o quinto ponto importante e último desse nosso conceito é que toda essa discussão está em conformidade, não é? Então, está em conformidade
com o Plano Nacional de Educação. Não para o PNE. Olha que o que me interessa dessa quinta parte do nosso conceito é Plano Nacional de Educação. Porque, assim como o concurso pode fazer a troca, né, do termo educação básica por ensino fundamental e acabar fazendo com que você erre uma questão que agora você não erra mais, a mesma coisa acontece com a quinta parte da divisão do nosso conceito. O concurso pode tirar a palavra, a expressão Plano Nacional de Educação e pode colocar aí para você a palavra Conselho Nacional de Educação. E aí, professor Luiz, a questão passa a ser errada, né? Ela pode trocar a palavra Plano Nacional de Educação e colocar Diretrizes Nacionais de Educação. Então, essa troca aí faz com que você acabe perdendo a questão. Duas coisas importantes. Terceira etapa, cuidado. Eu posso ter a troca de educação básica por ensino fundamental e aí tá restrito a função da base, né? Cuidado. E também eu posso ter a troca lá no seu concurso, na sua banca, de Plano Nacional de Educação por Conselho Nacional de Educação, por diretrizes curriculares nacionais que não reverberam esse posicionamento da base de forma ampla, de forma completa. Cuidado. A base está em conformidade com o que diz o Plano Nacional de Educação. E aí, então, galera, nós temos todo o conceito da base para mostrar que é um documento de caráter normativo, né? Esse documento de caráter normativo, atente, ele tem uma intenção clara, que é trazer para nós quais são as aprendizagens essenciais que as escolas devem oferecer aos alunos de que etapa, professor? De toda etapa e toda modalidade da educação básica. Essas aprendizagens, elas são direito, isso o conceito já diz pra gente, de modo a assegurar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. E finaliza então mostrando que essa base, ela está em conformidade com o que cita, com o que traz, com o que preceitua o Plano Nacional de Educação, que a gente conhece como PNE. Então, essa questão inicial da base você não pode perder lá na sua banca, lá no seu concurso, ok? E aí, diante dessa discussão nossa, eu posso estar dialogando com vocês o seguinte: hoje eu tenho um texto pronto, né, que está chegando às escolas para que as escolas adequem as suas relações conceituais, né, de habilidade, de atitudes, porque a base vai trazer essa relação pra gente, mas fica uma reflexão pra gente dialogar agora. Qual é a base legal que ampara essa obrigatoriedade da BNCC? Né? Ela chega na escola agora com caráter normativo, mas qual é a base legal para esse caráter normativo? Vamos então agora à base legal para a Base Nacional Comum Curricular. Ok? E aí, gente, alguns textos de lei são textos que vão fomentar a necessidade de termos esse documento como um documento luz que as escolas devem, então, estar trabalhando lá na formação dos seus currículos, na organização do seu projeto político-pedagógico, até chegar nos seus planos de aula, né? Já que aí nós temos uma cadência dentro dessa relação que é trazida pela BNCC, os currículos da rede, das currículos das escolas, os projetos políticos pedagógicos, os planos de aula. Então, é uma cadência e tudo está à luz da base, não é? Então, qual é a base legal para a BNCC? Vamos a ela agora, ok? Primeiro texto importante da lei, que vai trazer para nós a ideia de unificação, né? A ideia de que nós devemos ter algo comum dentro do ambiente escolar é a nossa Constituição Federal. Então, o primeiro ponto é a Constituição Federal de 1988, ok? Então, o nosso primeiro ponto vem aí desta lei, tá aqui a nossa Carta Magna, que no seu artigo 210, ok? Então, tá lá bem claro e expresso no artigo 210. O que é que o artigo 210 diz? Estabelece
que devem ser fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental de maneira a assegurar uma formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Então, galerinha, atente aí que a ideia trazida pela base já vem sendo discutida pela Constituição de 88. É o nosso primeiro texto de base legal. No artigo 210, tá claro pra gente lá na nossa Constituição. Ó, ela estabelece que devem ser fixados, conteúdos mínimos. Esses conteúdos mínimos devem vir para o ensino fundamental. Cuidado! O professor Luiz já falou para você do conceito de base, que é uma questão maior. No conceito de base, nós temos aí a visão clara de educação básica. Mas na Constituição Federal de 88, nós não temos a noção da educação básica completa ainda, ok? Mas cuidado, já normatiza aí conteúdos mínimos, né? De maneira a assegurar uma formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos. Então eu tenho aqui formação básica comum e respeito aos valores culturais, artísticos ou culturais, nacionais e regionais. Olha que a nossa Constituição já vai trabalhar com pressupostos que vão ser hoje trazidos pela base, ok? Dando sequência aí à Constituição, logo depois, a Lei Maior da Educação, que é a LDB, também vai trabalhar com pressupostos que vão fazer o retorno aí ao que a base traz pra gente na atualidade, ok? O que é que diz, professor Luiz, então, o nosso segundo texto legal, né, sobre a relação da Base Nacional Comum Curricular? É a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB 9394 de 1996, né? Então, a LDB, né, traz também já essa visão necessária para a gente em relação ao que a base vai trazer como reforço. Traz no seu artigo 9º. Atenção! Então, a LDB, no artigo 9º, vai trazer para a gente que estabelece em colaboração com os estados, municípios e Distrito Federal competências
e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, não é? Então, o artigo 9º estabelece, em colaboração com os estados, municípios e Distrito Federal, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que norteiam os currículos e os seus conteúdos mínimos, os currículos e os seus conteúdos mínimos de forma a assegurar uma educação de base comum. Então, galera, a segunda base legal importante de a gente entender é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, além da Constituição, que a gente falou há pouco, a LDB 9394/96 também já traz instâncias de discussão que devem estabelecer em colaboração estados, municípios e Distrito Federal de competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que norteiam os currículos e seus conteúdos mínimos de forma a assegurar uma educação de base comum. É importante essa visão que é trazida pela própria BNCC, ok? E no artigo 26, também, a BNCC vai trazer uma relação importante em relação aos currículos, que é uma questão que a gente não pode deixar de falar e de perceber, ok? Os currículos, segundo a BNCC, né? E agora a LDB, da educação infantil, do ensino fundamental, e do ensino médio, devem ter base nacional comum em cada sistema de ensino e em cada unidade escolar a ser complementada por uma parte diversificada
exigida pelas características locais e regionais da sociedade da cultura, da economia e do educando. Vejam que a própria LDB já vai trazer aí bases importantes que o próprio texto da BNCC vai trazer para a gente. Olha o artigo 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum em cada sistema de ensino e em cada unidade escolar, a ser complementada por uma parte diversificada. E aí eu vou chamar a importância da chegada da ideia de uma parte diversificada pela BNCC, não é? E essa parte diversificada, ela vai ser exigida pelas características locais e regionais da sociedade, da cultura, da economia e do educando. Então, já tem aí a ideia de nós termos uma base comum, não é? Dentro do campo do ensino, e além de uma base comum, já é trazido também pela LDB a noção clara de que deve existir uma parte diversificada, para a gente observar os conhecimentos, as características, a cultura dos ambientes locais e regionais, onde as escolas se localizam, onde as comunidades escolares vivem, ok? Galera, hoje então a gente trabalha um pouco com o conceito de BNCC. Aliado a isso, iniciamos as bases legais para essa formação, vendo com vocês duas bases legais importantes para a chegada da base, né? Vimos como primeira base legal importante a Constituição, que já afirmou claramente lá que era necessário termos conteúdos mínimos para o ensino fundamental. Isso para a gente ter uma formação comum e também para respeitar valores culturais. E logo depois a LDB, né, que traz dois artigos que também vão reforçar a ideia trazida pela base, né? Um, de que nós teríamos diretrizes e competências a serem trabalhadas pelas escolas, e a segunda, que os currículos devem ter uma parte que seja de base comum e uma parte que seja de base diversificada, para vivificar e louvar as culturas regionais, ok? A gente fica por aqui, um forte abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!